Fala galera, Fala galera, aqui é o Samuel aqui é o André, e você tá na King TV. Bom pessoal, hoje vocês estão vendo que o estúdio tá um pouco diferente, a gente deu uma melhorada, né? Deu um upgrade. Deu uma melhorada aí pra vocês aí na questão visual aí. Sim, vai melhorar se Deus quiser, a gente vai fazer mais algumas modificações. Tá vendo que tem alguns itens aqui atrás, aqui, ó, tem até o Wilson. Wilson! Aguenta firme, Wilson! Então a gente vai dar uma mexida para ficar bem bacana. Hoje a gente vai dar seguimento a mais uma história de contos, né? De história de relatos sobrenaturais. É algo que a gente tem visto que o pessoal tem gostado bastante. E como a gente falou no outro vídeo, a gente tem bastante conteúdo, né? Tem. A gente tem bastante história. Tem muita coisa. E galera, não é assim papo de pescador. São coisas que aconteceram. Verídico mesmo, hein? Verídico. Ou com nós, ou com pessoas próximas. Né, de confiança, pessoas que a gente tem confiança para poder falar. E nesse caso aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 5 a 6 anos de idade. Ou seja, lá por volta de 1910. Ô louco, cara, você me quebra. Por volta de 1996, 97, mais ou menos esses anos aí. Bom, eu sempre fui um garoto muito imaginativo, pode até ser que seja isso que tenha feito com que eu vi determinada coisa que eu vou contar para vocês, mas a situação era a seguinte: meus tios eles tinham uma chácara aqui no interior e nessa chácara, na parte de trás da chácara tinha um desnível, não é um desnível, mas uma ladeira, um gramado que era uma ladeira, e no final da ladeira tem um lago, uma lagoa, né, que é do condomínio que fica essa chácara. Então um dia o meu pai ele tinha uma Caravan daquelas bem antigona, beberrona álcool, né, e só BO essa Caravan pro meu pai, André. Só que pingaiada fazendo. O André que gosta de carro aí, ó, que ele manja bastante, já sabe. Aí essa Caravan, né, meu pai um dia, geralmente algumas pessoas ficavam nessa chácara aí de vez em quando, assim, então à noite. Meu pai, eu não sei por que ele deixou a Caravan lá, acho que deu algum problema, como sempre. Ele teve que deixar o carro lá. O BO deixou o BO lá, né? E eu não sei por que raios, em vez do meu pai deixar o carro mais próximo da onde geralmente o pessoal guardava os carros, na parte coberta, ele foi querer deixar numa parte mais afastada, mais para baixo dessa área coberta, e tinha uma piscina, né? Tem uma piscina logo embaixo, e ele deixou essa cara, e assim, eu não sei por que de acha ele fez isso, mas enfim, ele fez essa situação. E aí a cara simplesmente desceu. Sozinho, assim? Sem ninguém, assim? Ele não puxou o freio de mão, será? Provavelmente ele deixou na descida, é isso que eu entendi. E não sei se ele foi tentar fazer ela pegar no... Cara, não sei qual foi a real história a situação. Eu sei que aquela caravana foi parar lá embaixo. Praticamente assim a menos de 1 metro do lago. Tava o barranco do lago e ela tava lá embaixo. Aí colocaram calço, colocaram tronco, colocaram pedras, os meus tios, né? A galera inteira veio assim para ajudar o pessoal da minha família. E eu lembro que tava essa situação, vários carros tentando guinchar o carro, o pessoal lá, os adultos, né? A gente criança, minha priminha, minha irmã mais velha, a gente do lado, acompanhando, atrapalhando, né? Sem entender muita coisa também, né? Sem entender nada, né? Só vendo a galera fazendo força e não, é aquela história. Quando acontece essas coisas, tem um monte de cacique, né? Um monte de índio querendo mandar. Aí fica, não, faz assim que vai dar certo. Aí daqui a pouco, não, você é burro, cara, faz assim que é melhor. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Exato. Aí daqui a pouco um fala a mesma coisa que o outro falou. E não adianta nada. Não adianta nada. Aí, beleza. Eu sei que numa dessas situações aí, eu, moleque, né, assim, cheguei perto da Caravan e ela tava, não sei porquê,
de frente pro lago. Então a parte traseira estava virada para cima, né? Da ladeira. E aí eu peguei, molequinho assim, me apoiei desse jeito assim, em cima do capô do carro. E eu olhando assim, e tava quente, cara. Eu lembro, tá assim, minha memória, isso é uma das coisas que eu creio que, fazendo uma análise mental, sei lá, psicológica, as pessoas lembram de muitos detalhes ou de coisas que aconteceram há muito tempo, justamente por situações como toque, às vezes algo que machucou, temperatura. Então assim, eu lembro muito dessa história também por causa da temperatura que estava no capô, da situação que estava reverberando ali da galera, do agitamento. Mas quando eu relei, eu lembro que eu senti tipo eu dei um susto assim, sabe quando você relê algo tá quente, né? Tá bem quente, tipo 30 graus fritando, né? Então, exato, tá literalmente fritando, tá? Aí vocês vão entender. Aí, quando eu tava ali, a galera meio que não prestou atenção assim pra dar uma bronca em mim pra eu sair dali e tal. Eu olhei o capô. Quando eu olhei no capô do carro, cara, eu vi um negócio assim que eu não esqueço até hoje. Tinha um ser, um bichinho morto em cima do capô. E foi muito engraçado, assim, não é engraçado a palavra, foi muito bizarro, cara, muito interessante o jeito que ele tava. Mas ninguém que tava perto de você, o pessoal que tava ajudando a puxar o carro, não viu não. Esse ser aí também? Não, porque assim, pensa, os adultos eles estavam ocupados com outra coisa, né, pra guinchar, pra levar o carro lá pra cima. E aquilo ali, aos olhos de qualquer um, pareceria uma formiga, qualquer outro inseto morto, comum, né? Só que eu notei, é como eu falei no começo do vídeo, eu não sei se é por eu ser uma pessoa imaginativa, eu talvez tenha visto algo a mais, mas eu lembro como se fosse hoje, assim, os detalhes. Ele estava totalmente seco e eu deduzi que fosse pela temperatura. Ele caiu ali em cima daquele capô e como estava uma temperatura muito alta, ele deve ter morrido e deve ter sentido o calor, né? Ah, sim. Porque tava calor naquela época lá. Sim, o calor era... Exato, naquele lugar ali onde ele estava, é muito próximo da água, tem muita umidade. E a gente sabe que quando tem bastante umidade, com bastante calor, o sol eleva a temperatura, né? Então, tava, digamos que o pessoal fala, pelando, né? De quente. E aí, o que me chamou a atenção foi o jeito que esse bichinho era. Que nem eu falei que era um bichinho, um ser, mas devia ser um ser normal. Ele era um ser humanoide. Ele tinha todos os traços de um ser humano, assim, de uma pessoa comum. Ele tinha 2 pernas, ele tinha um corpinho, um tronco, ele tinha 2 braços, tinha uma cabeça, um rosto. E engraçado que ele tinha uma expressão. Isso que mexeu comigo, que mexeu com a minha cabeça. Caramba, estranho. Bizarro, tipo, a expressão dele era uma expressão de dor. Ele tava com a boca aberta, eu lembro disso claramente. Ele tava com a boca aberta e com os olhos meio que assustados, como se estivesse fazendo assim, ó. Ele tava meio que se protegendo de alguma coisa. Ele tava se protegendo. Ele tava meio que assim, ó. Eu lembro que ele tava com uma das mãos assim e a outra assim, como se algo tivesse vindo na direção dele. Eu lembro disso muito, muito forte. E assim que eu vi esse negócio, esse bichinho, e antes que eu esqueça, né, ele tinha, vamos supor, eu era criança, ele não tinha menos, acho que 5 centímetros, vai, isso aqui dava 5 centímetros, mais ou menos? Um pouquinho mais. 5 centímetros, ou menos do que 5 centímetros, era bem muito pequeno, né? Muito pequeno. E a gente vê diversas pessoas no mundo falando de relatos de seres fantásticos, né? Na Inglaterra a gente tem relatos aí de vários séculos passados de fadas. Tem mesmo, e realmente se procurar, pesquisar, você vai achar bastante relato por aí. A gente vê várias histórias, desde a época medieval até lá atrás. Então assim, foi algo que me chamou a atenção. E, né, voltando pro relato, assim que eu vi, eu fiquei encantado. Eu fiquei olhando aquilo ali e assim, foi em frações de segundos, né? E aí eu, curioso, eu peguei o meu dedo, comecei a passar por cima.
E é, assim, eu senti, parecia uns gravetinhos, sabe? Sim. Um gravetinho seco, assim, de árvore. E eu passando assim a mão, assim, nossa, que interessante. E engraçado que na minha cabeça eu enxergava até os dedinhos. Dava pra ver dedo, dava pra ver... Eu não lembro do nariz. Isso eu não tinha, parece. Mas o olho era um olhinho pretinho, todo preto. E a boca também aberta, né? Como se estivesse gritando assim, ou tipo, desesperado. Ele tava com as pernas meio separadinhas assim. E assim, a galera lá, toda movimentando naquela situação de tentar tirar o carro, né? E eu lá, viajando na batatinha. E aí quando eu relei no bichinho, que eu comecei a sentir, ele tava tão, acho que desidratado, o material seco, dele, seco, exato, que quando eu fiz assim um pouco, na terceira, quarta vez que eu tava passando o dedo em volta, ele se desfragmentou. Esfarelou, tipo... Exato. Aí eu peguei e fiquei assim, meu... Sabe aquela situação quando você descobre a cura de uma doença rara e de repente você perde ela? Você perde a cura, aí você não tem como falar para as pessoas. Você não tem como provar alguma coisa para alguém. Aí eu tenho, né, uma prima que na época ela falava que queria ser cientista, André. Aí ela falava pra todo mundo, eu quero ser cientista quando eu crescer, não sei o que. Aí eu cheguei, fui correndo lá pra cima, chamando ela, né? Não sei o que, fulana, você não sabe o que aconteceu e tal. Mas que foi? Aí eu vi um bichinho lá embaixo, não sei o que, assim. Aí a primeira coisa que ela falou, olha que legal, ela tinha seus 7 anos, 8 anos, ela já pensou diferente, ela falou assim, vamos pegar um potinho, alguma coisa, um saquinho, pra gente coletar, pra gente guardar pra ver e analisar depois. Ela já era bem mais esperta já nesse caso, né? Aí eu falei, não dá, já foi de arrasto. Já se desintegrou, já foi pro limbo. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça o resto da minha vida. E só você que viu, né? Só eu que vi, cara. É algo... É único. E assim, único seu. Engraçado que toda vez que eu voltava lá, André, na chácara, eu ia lá pra aquele mesmo lugar. Pra tentar ver se tinha alguma outra coisa parecida. Eu ficava imaginando que ali tinha algum... Até hoje, pra mim, naquele lugar ali perto, tem algum ecossistema que a gente não conhece. Ali pra mim tem uma civilização... Eu fico imaginando assim, que tem uma civilização escondida ali embaixo no cantinho do mato ali, que mora ali até hoje, e é engraçado. É tipo aquelas histórias de filme, né? Tipo, cara, fantasiosa. Pequenos, alguma Sim. Coisa assim. E assim, foi muito legal isso daí que aconteceu, porque é coisa de criança, né? Criança tem essas coisas. Imaginação fértil, né? Exato. Mas tem coisas que a gente não entende. Tem coisa que a gente vê quando criança que realmente imaginação, mas tem outras coisas que a gente fica se perguntando, né? E se for verdade? Exato. E se, né? Agora fica para vocês decidirem. Será que existe? Será que foi real? Será que foi imaginação? Não dá pra saber, né? É algo que você mesmo viveu. Deixa no comentário aí pra vocês falar pra gente o que pode ser isso, né? A gente vai colocar nos comentários algumas opções e vocês falam o que vocês acham, dá a opinião de vocês aí. Vamos fazer um questionáriozinho para saber de vocês o que vocês acham que seja esse ser que apareceu e eu vi quando era criança. E não esquece de compartilhar, dar o like, seguir o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ajuda a gente bastante. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu, falou! É nóis!